Jordane, Fórum Regional de Diversificação Econômica. É um assunto que a gente já conversou várias vezes, em muitas oportunidades. Mas esse fórum ele tem uma pegada diferente, porque tem a participação de 9 cidades, participação de entidades de classes e também de grandes mineradoras, grandes empresas e até siderúrgicas também, o caso da Gerdau. Ou seja, o assunto não está apenas com um grupo, ele está com vários atores de diferentes áreas. Então, o nível da conversa e do comprometimento tem de ser maior, né, Jordão? Isso aí, Márcio. É muito interessante essa pegada de trazer o setor produtivo, né? Quando a gente está falando de diversificação econômica, na nossa região é uma agenda coletiva, né? Não é uma agenda de governo, é uma agenda de todos. Porque nós estamos falando do futuro das nossas cidades e da própria região. Então, nós estamos falando de que oportunidades teremos aí para os nossos netos, bisnetos. Então, o setor produtivo faz parte desse meio. Eu achei muito interessante isso que você falou mesmo, porque o fórum traz, né, um peso maior da área comercial e industrial e menos governo. Ou seja, a gente vai ter agora um novo olhar do que geralmente vem acontecendo quando você traz governos para discutir, né? E isso vai alimentar o governo também com as demandas reais desses setores, né? E a gente observa assim que, vamos colocar aqui, nos últimos 30 anos, né, nós tínhamos produtos antes da abertura de mercado que a gente não sabia o nome daquele produto, a gente falava pela marca. E muitos deles acabaram, né? E a questão de mercado também, isso vai mudar. A gente tem, por exemplo, a exploração mineral, que pode criar uma nova tecnologia ou pode acabar o minério a ser explorado, porque a tecnologia está cada vez maior, a capacidade de exploração está cada vez maior também, ou seja, o produto ele tem um limite. E como que vão ficar as cidades depois disso? Isso aí sempre quando surge, principalmente campanha política, fala muito, né? Nós temos que pensar no futuro, mas agir, eu acho que o melhor momento é esse, porque nós passamos por um grande aperto nos últimos tempos, a pandemia, e mostrou nessa pandemia a necessidade de ter uma gama de possibilidades nas cidades, na nossa região, para outras fontes de renda. É esse o momento? Com certeza, Márcio. Na verdade, assim, né? Eu costumo dizer, né? O melhor lugar para marcar o encontro é no fundo do poço. E a gente viveu certamente agora uma desses momentos, né? Onde todo mundo teve que repensar a própria existência. Então, o setor produtivo também tem que se adaptar. Quanto maior a cesta de produtos que nós tivermos e de oportunidades, mais chances a gente vai ter para vencer as crises. E aí tem uma coisa importante, mas que eu gosto de dizer, assim, que além da questão do problema em si, de você ter uma economia mais pujante e diversificada, para você garantir que se uma falhar você tem outra, a gente tem um outro detalhe importante que eu sempre penso que nós temos que gerar oportunidades para os seres humanos, porque cada um quer de alguma forma colocar a sua potência, né, durante o período que você está passando aqui. E qual é essa potência? Geralmente ela se apresenta no trabalho, né, seja de uma forma artística, seja de uma criação. Então eu estou falando muito mais de criar oportunidades, porque nós temos muitos talentos e a gente precisa ter uma gama de portas aí para esses talentos florescerem. Aliás, falando em talentos, né, nós temos muitas oportunidades, nós temos tecnologia que teve que dar uma acelerada por conta da pandemia. Vamos falar aqui de talentos. Nós temos em Minas uma culinária fantástica que ela vai para outros estados. É difícil chegar num outro estado que não tenha um restaurante de comida mineira, que não tenha lá um pãozinho de queijo, né? Isso vai para fora, para longe. Nós temos essas características de Minas Gerais e da nossa região também, com o artesanato, com o nosso turismo, né? Nós temos elementos muito fortes para o turismo com cidades históricas, caso de Congonhas, de Mariana, de Ouro Preto, enfim, de várias cidades da nossa região. Mas isso vem sendo bem explorado? Márcio, infelizmente ainda não. A gente ainda não conseguiu virar essa chave, já melhorou dos últimos anos. Eu acho que, de novo, a questão de várias crises que a gente vem sofrendo, né, no Brasil ao longo do tempo, e aí ela culmina com a pandemia, ela está fazendo com que a gente haja mais, né? Tanto é que o estado de Minas tem aumentado o número de visitantes e tem se posicionado melhor no cenário brasileiro aí como um destino. E, de novo, a questão toda é repensar, revisitar aquilo que a gente tem de bom. Como você falou aí, né, da culinária, a gente está falando da nossa história, da nossa cultura, que é insumo maior, que é a nossa própria história até aqui. Ou seja, nós precisamos inventar um destino turístico, porque nós temos material suficiente para trabalhar isso.
De novo a pergunta, se a gente está trabalhando? Ainda não, precisamos trabalhar muito mais. Olhar com isso com seriedade, entender aquilo que a gente tem de valor, o governo trabalhar através de política pública para fomento, o setor produtivo também entender que ele precisa melhorar, que ele precisa investir. Porque quando a gente fala de trazer um turista, nós estamos falando de qualificar o nosso serviço, não dá para fazer do mesmo jeito. Então são vários movimentos que precisam acontecer, tanto de governo quanto do setor produtivo, dos empreendedores e da própria sociedade, né? Porque receber turista, por exemplo, depende de querer fazer isso, né? Então a cidade tem que estar preparada de que ela vai ter sempre um visitante lá dentro da casa dela, né? E como que ela vai interagir com ele. Vários atores ganharam destaque devido à dificuldade, por exemplo, da pandemia, como, por exemplo, as entidades de classe. Elas passaram a atuar de uma forma mais visível e também passaram a ser mais buscadas também, né, por novos associados nesse momento. Isso já é um sinal de uma evolução ou só necessidade? Pode haver um recuo? Não, eu acho que é uma evolução que pode gerar da necessidade. Não? A gente pode evoluir a partir da necessidade. Mas eu acho que o resultado disso é o principal, né? O motivo, nem tanto. Mas, obviamente, que ter as entidades de classes ativas e robustas e tendo um papel importante na sociedade, até politicamente, ajuda até os governos.